Se prepara aí na poltrona, porque o vídeo de hoje tem muita informação de qualidade. Aqui a gente já começa com o Kassab, pessoal, dizendo que não está com o governo Lula, ele está com Tarcísio. Exatamente isso. Gilberto Kassab, né, do PSD, um dos maiores partidos da Câmara, diz que está com Tarcísio. Outra notícia que eu trago aqui para vocês é que o presidente Lula tem uma dificuldade pessoal para admitir seus companheiros, por assim dizer, né? Por isso, para setores do governo, seria ideal que o próprio Lupe, né, o ministro Lupe, pedisse para sair do cargo. Será que ele vai pedir mesmo? Porque, segundo especialistas, ele está fazendo o governo sangrar ainda mais e derrubar ainda mais a popularidade de Lula. Além disso, pessoal, segundo o ministro Lewandowski da Segurança, o Brasil não vai ser o novo México no que diz respeito à segurança. A gente sabe que o México é dominado aí por cartéis, né? E o Lewandowski está dizendo que o Brasil não será dessa forma. Será mesmo? Outra notícia que eu trago aqui para você, né, uma briga entre o deputado Gilvan, da Federal, do PL, tá, para cima do Lindenberg Farias, aí do PT, e os colegas tiveram que separar. Foi uma briga feia na Câmara de Deputados, pessoal, e você vai entender o motivo já já. Além disso, o partido PL vai para o Fux, exatamente isso, né? Para tentar destravar perdões aos golpistas aí do 8 de janeiro, tá? Golpistas, né? Enfim, o PL tenta aí de todas as formas, né, apelar para o único juiz de carreira do STF, que é o ministro Fux, né, que optou, inclusive, por reduzir a pena da Débora do Batom. Além disso, mulher de Omar Mendes é confrontada por repórter e distrata o mesmo. Você vai entender tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho de notificações e já vamos para a primeira notícia daqui, tá? Que começa com o Kassab, né, pessoal? Uma das pessoas mais influentes do cenário político atualmente. Ele fala que não está com o governo Lula, que está com o Tarcísio. Então, o presidente do PSD reforçou seu apoio ao futuro político do atual governador de São Paulo, né? Então, o Kassab, pessoal, ele falou que não está com o governo Lula, não possui ligações com o governo Lula. Eu não apoiei o Lula nas eleições passadas e por isso não estou com o governo. Eu apoiei Tarcísio e por isso estou com Tarcísio. A fala de Kassab foi realizada durante o debate promovido pelo INSPER, que abordou o recente enfraquecimento do executivo e fortalecimento do legislativo na esfera federal. Kassab também reforçou que Tarcísio é o candidato do centro e do centro-direita. Além disso, pontuou que caso o governador concorra à presidência de 26, não terá adversário de outros postulantes, com exceção do PL. Tá aí, pessoal. Então, Kassab apostando as fichas no Tarcísio, mas a gente sabe que o Tarcísio vai depender muito do Bolsonaro para ele se candidatar ou não a presidente da República. Próxima notícia aqui do camarote aqui da Globo News, né, falando que o presidente Lula tem dificuldade em demitir seus companheiros. Vamos ouvir aqui. O presidente Lula também tem uma dificuldade pessoal de demitir, né? Por isso que o ideal para setores do governo seria o próprio Lupe se adiantar e pedir para sair, porque, de fato, ele está fazendo sangrar o governo com esse escândalo. Por que um escândalo? Porque ele foi alertado, ele foi avisado no iniciozinho do governo sobre essas fraudes, né? Tudo isso é muito grave, na prática é roubo de dinheiro de aposentado, como bem disse o ministro Ricardo Lewandowski, isso é um crime hediondo, né? Porque tira o pouco, tira de quem já tem muito pouco. Então, são os aposentados brasileiros, e isso está criando um desgaste enorme ao presidente Lula. Você acredita mesmo que o ministro Lupe vai pedir para sair, pessoal? Me conta nos comentários aqui. Acho bem difícil, hein? O ministro Lupe
argumentou que estava estudando o caso, que estava aprofundando, que as coisas não aconteciam dessa forma, mas passaram mais de 2 anos e nada foi feito. Quem fez, de fato, foi a Controladoria Geral da União com a Polícia Federal. Então, não houve uma ação real de interromper esse processo, de impedir que isso acontecesse. E nem haveria, né? E esses descontos eram feitos sem autorização dos aposentados, então, numa magnitude enorme. E o que a gente vê a partir de agora é o governo assim, sangrando num escândalo que pega justamente um setor do eleitorado do presidente Lula, no momento em que ele já tem crise de popularidade. E está ali sem condições. O Lupe foi muito mal, fez uma espécie de defesa, justificativa até do Alessandro Stefanuto na semana passada. Isso pegou muito mal no governo. Então, toda a expectativa é que hoje ele falasse, que fosse mais aguerrido. Mudou um pouco de tom, mas não o suficiente, né? Não consegue explicar o que é o inexplicável, porque tanta falta de ação. Então, você tem 2 coisas assim que se fala no governo. Eu vi de alguns ministros, tá? Fala assim, o Lupe, se na melhor das hipóteses, ele tem uma incompetência, né? Mas agora isso já está na melhor das hipóteses, que teve né? omissão. Mas aí, né? olha isso. Estou falando de que ele teve grave, né, pessoal? participação nisso, mas omissão está clara, porque omissão foi alertado, é uma forma de participação, mais né? de uma vez sobre o que estava acontecendo. A grande questão que se coloca agora é como resolver isso. Eu não vejo o presidente Lula fazendo um movimento e nem o Lupe está querendo fazer um movimento, porque a percepção aí de alguns ministros seria admitir culpa se ele saísse. Então fica o governo numa extrema saia justa, tanto que quem está vindo ao socorro do governo é o próprio ministro Ricardo Lewandowski, que hoje sobe o tom e muito, né? Apontando o dedo da forma como de fato o caso aconteceu. Então, quem sai uma voz forte do governo é o ministro Ricardo Lewandowski. E deixa o Lula muito emparedado, porque ele em algum momento vai ser questionado sobre isso e vai ficar numa saia justa o presidente Lula. E já está numa saia justa, por exemplo, isso está sendo explorado pela oposição. Para concluir, a ex-ministra Damares Alves, senadora, Marcelo, ela já entrou na Procuradoria-Geral da República pedindo a saída do ministro Lupe. Então, isso já está sendo muito explorado politicamente. Então, mostra que, de fato, o governo está nas cordas em relação a esse episódio. Não só em relação a esse episódio, mas o governo já está nas cordas já faz um tempo, né, pessoal? É um caso atrás do outro. Falar em governo, Lewandowski aqui diz que o Brasil não vai ser o Novo México na segurança. O ministro afirma que o crime organizado está avançando e que o governo não permitirá uma mexicanização. É uma vergonha, né, pessoal? Então, Lewandowski falou que no Brasil ele não virará um Novo México em relação ao crime organizado. O crime organizado é grave, está avançando bastante. Nós não vamos fazer desse país um Novo México. Não vamos permitir a mexicanização, senhores, tenho certeza disso, declarou Lewandowski. Tá? A PEC da Segurança, o ministro voltou a defender a PEC da Segurança, idealizada pelo governo Lula e que precisa do aval do Congresso. Tá? Então, a PEC concede à União o poder de estabelecer políticas e planos nacionais sobre segurança pública e defesa nacional. O governo também poderá criar estratégias para coordenar o Sistema Único de Segurança Pública e o Sistema Penitenciário. Atendendo a pedidos dos governadores, foi incorporado no texto que as competências da União não excluem a autonomia dos entes federativos e não restringem a subordinação das polícias estaduais aos estados. Tá aí, pessoal. Então, vamos ver o que vai dar. É claro que não precisa de uma PEC para resolver o problema do crime organizado do Brasil, né, pessoal? Depende de boa fé dessa galera, né? Vamos lá. Próxima notícia aqui. Pessoal, uma briga aqui do Gilvan Federal e o Lindenberg do PT lá na Câmara de Deputados. Vamos ver aqui, pessoal. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do...
Lindenberg, o Gilvan falando que Lindenberg responde a vários processos de corrupção. Está uma desqualificada, né? O que tu fez? Você fizesse um bandido, eu prefiro tirar seu cheirador de merda. Cheirador, olha isso, pessoal. Você roubou pra caralho, mas não dá. Você roubou pra caralho, você fez. Seu ladrão, cadê você, rapaz? Seu próximo. Você é você mesmo, bandido é você. O que tu fez? Você fizesse um bandido, eu prefiro cheirador. Seu cheirador de merda. Fala isso lá fora! Fala isso lá fora! Fala isso lá fora! Fala lá fora! Fala lá fora que você ficou raiva, seu merda! Senta aí, ô! Cadê você, rapaz? Fala lá fora, rapaz! Aí, pessoal, então, briga na Câmara de Deputados, aí tiveram que ser afastados aí um do outro para não se pegarem, né? Próxima notícia aqui, PL vai a Fux, né, o ministro Fux, para tentar destravar perdão aos presos aí de 8 de janeiro. Né? O ministro foi o único no STF a condenar Débora do Batom a 1 ano e 6 meses de prisão. Tá, pessoal? Aqui o ministro Fux, que, diga-se de passagem, é o único juiz de carreira do STF. Me conta aqui nos comentários se você acha que todos os ministros do STF deveriam ser juiz antes de virar ministro, porque hoje tem advogado, tem ex-ministro de outros presidentes, tem diversos casos aí, mas não tem juiz mesmo, só o Fux, né, pessoal? Então, além da pressão da Câmara, integrantes do PL testarão nas próximas semanas uma nova estratégia para conseguir o perdão do pessoal do 8 de janeiro. Tá? Uma aproximação mais efetiva com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Os operadores do PL da Anistia decidiram, além de elogiar Fux publicamente, evitar generalizações ao criticar a corte, procurar o ministro para uma agenda particular. Tá aí, pessoal. Então, PL tentando acessar o Fux, né? Pessoal, próxima notícia aqui, mulher Gilmar Mendes simplesmente numa entrevista ao repórter da Band sobre a nomeação dela ao Conselho de Itaipu para ganhar um salário de R$37 mil por mês, indo somente 6 vezes por ano. Pessoal, mulher do Gilmar Mendes, tá? Então, quando toca na ferida, a conversa sai dos eixos. Vamos ouvir aqui. A questão pode ser legal, mas de certa forma também não é imoral diante da situação que a gente passa no país? Se você acha a Constituição Federal imoral, o problema é seu. A senhora está com algum problema comigo particular? Nunca lhe vi. Então, por que esse questionamento dessa maneira? Porque você é capcioso. Eu sou capcioso? Eu só fiz uma pergunta para a senhora é que está aqui. Você é ordinário. Você não está treva, viu? O que aconteceu? A senhora pegou o microfone na minha mão, o que aconteceu? Não tem mais uma declaração do chefe. Pessoal, mulher do Gilmar Mendes, numa entrevista. Esse foi o final da nossa coletiva, da entrevista que foi marcado com o presidente. Tá aí, jornalista da Band, né, pessoal? Então, mulher do Gilmar Mendes, aí, quando foi questionada se era imoral receber um salário de R$37 mil para ir somente 6 vezes por ano. Tá? Chegou até aqui no vídeo, me conta aí nos comentários, né, o que você achou dessa entrevista aí, e aproveita para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!